O primeiro tipo de pessoa que Deus sempre abençoa é o pobre de espírito. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Repare que Jesus não está falando aqui da pobreza financeira ou material. Mas afinal, quem são as pessoas pobres espiritualmente? São aquelas que olham para dentro de sua própria alma e percebem que não têm nada para oferecer a Deus. Elas não se consideram boas e nem justas, porque sabem que são pecadoras. Elas também não se acham fortes e valentes, porque sabem que são fracas e medrosas. Tudo o que lhes resta fazer é pedir que Deus tenha misericórdia delas. Jesus ama essas pessoas porque elas sabem que não podem salvar a si mesmas. Então colocam toda a sua esperança na salvação que Ele oferece. É por isso que elas recebem do Senhor não apenas algumas bênçãos, mas o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus. O segundo tipo de pessoa que Deus sempre abençoa é aquele que chora. No versículo 4 está escrito: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esse tipo de choro não tem nada a ver com o choro por causa de um problema pessoal, como a perda de um emprego ou o fim de um relacionamento amoroso, por exemplo. Esse choro citado por Jesus é aquele que nasce através do arrependimento e da tristeza causada pelo pecado. Mas não somente o nosso pecado, e sim o pecado da nossa família, dos nossos amigos, do nosso país. É a dor causada pelas injustiças deste mundo e pelo sofrimento de tantos irmãos. Deus consola e abençoa quem sofre dessa maneira, porque sabe que o seu coração é como o de Jesus, que sentia amor e compaixão pelos outros. Então, se você quer ser abençoado, você precisa parar de olhar apenas para você e seus problemas e começar a se preocupar com quem está ao seu lado. Precisa olhar para o seu irmão e sofrer por ver que ele está afastado de Deus. Mas caso você não consiga ter esse sentimento, peça para Deus trocar o seu coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne, amoroso como o de Jesus. O terceiro tipo de pessoa que é abençoado por Deus é o humilde. Mas agora nós não vamos falar sobre a pobreza de espírito. Veja o que Jesus diz no versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Nesta passagem, Jesus se referiu àqueles que, mesmo sendo humilhados, criticados e ofendidos, não se deixam ser dominados pela ira e pelo sentimento de vingança. Pelo contrário, eles são pessoas que usam a paciência para suportar as suas lutas. E por que eles são abençoados? Porque eles entendem que é Deus quem os defende e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Em outra passagem do mesmo Evangelho de Mateus, Jesus disse: Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Nós sabemos que Cristo foi perseguido, humilhado, mas em momento algum ele revidou ou prejudicou alguém, mas entregava tudo nas mãos de Deus, pois sabia que a verdadeira justiça vem dele. Por isso, meu irmão, viva da mesma maneira e o Senhor nunca deixará de te abençoar. O quarto tipo de pessoa que é abençoado por Deus é aquele que busca a justiça. No versículo 6, Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ter fome e sede de justiça significa não se conformar com as injustiças que acontecem no mundo, e a melhor forma de combater isso é vivendo de maneira justa. O mundo nos oferece muitas tentações para se cometer injustiça. Isso pode ser na forma de suborno, mentiras, falsas promessas, sempre pensando em tirar proveito de algo ou alguém. Nessas horas, precisamos nos lembrar de que Deus não se agrada da injustiça, porque Ele é justo. Então, quando escolhemos fazer o que é certo, mesmo que muitas vezes seja difícil, o Senhor nos recompensa e nos